Aí, dentro dessa ideia, tu estava falando sobre as minhas primeiras participações, né? Teve essa da entrevista, que a gente fez a Sim. entrevista. É bem coisa de sobreviventes da pandemia, né? Se olhar lá, tô com um barbão. Eu peguei o notebook e botei assim, aí ficar minha barba na câmera, Sim, e assim, né? eu não me lembro que na época eu não tinha nem me ligado que dava pra virar a câmera. Eu fiz a live fiz a gravação com o Felipe todo na Ficou vertical, de assim. pé, assim, É, né? isso, é. A gente se adaptando e aprendendo a fazer, né? Aí depois eu participei de uma que era com diretores nos Seus Mosqueteiros e falei sobre podcast também. Daí tinha o Mestre dos Magos, que o Hidalgo citou no Tu teve Momento outra entrevista que tu Tecnologias aí participou, né? também, né? E tu E lembra qual é que foi a tua primeira participação como mosqueteiro? como mosqueteiro, não lembro, não vou Não lembrar lembro, qual é. muita live, né? Foi Eu acho que a muito. gente faz uma média de umas 70 lives por ano, eu acho, né? Esse ano Juntando podcast foi com por os Três aí, né? Mosqueteiros, Eu né? não aparecia nas quartas, depois eu tive, acho que uma ou duas participações antes de virar ele podcast live. A gente falou sobre o WhatsApp da escola, ainda era papo de professor, como é que Papo de é? professor. A gente fez. Primeiro tinha o Momento Tecnologias na Educação, que era com o Mestre dos Magos, né? Qual é o nome do Mestre dos Magos? Sérgio. Sérgio, tá. Sérgio, Só pra quem não sabe, né, o Mestre do Mago é um professor É também, um né? professor da rede estadual Parece também. muito o Mestre dos Magos. Mas até se ele for assistir depois, né, fazer uma homenagem aí ao Mestre dos Magos também, que fez uma parceria legal comigo aí. A gente fez, acho que 1 ano e meio de live também junto, todas as quartas-feiras. A gente começou fazendo na tarde, né? E depois a gente mudou pro horário da noite. Momento Tecnologia, a gente falava só sobre tecnologias na educação, né? E o mestre depois ele não pôde mais participar nas quartas e aí hoje ele faz uma live também lá para a região dele, lá na praia, né? No litoral, com outro colega professor também todos os sábados. Eu não sei, desculpa o mestre, eu não sei qual é, eu não me lembro qual é o horário, eu sei que é depois dos Três Mosqueteiros. E o canal dele é Mestre dos Magos? Ou Até fui eu que disse pra ele, coloca Mestre dos Magos. Não, Sim. é Sérgio Job Lima. Sérgio Job Lima, ficou o nome dele. ficou o nome dele. Então é isso. E só acrescentando aí sobre o AL Podcast, uma coisa que é legal que a gente está fazendo ali, né, Felipe, é que são várias pessoas que participam, né? Então, assim, às vezes a gente tem um problema que um não pode participar, até eu mesmo. Embora esteja passando no meu canal, né, todas as quartas-feiras, às vezes surge alguns imprevistos lá no Sedu que eu não posso chegar antes e eu não participo. Até a minha esposa esses dias disse assim, que engraçado, né? A live é no canal do professor Viegas, mas ele não tem tá, Viegas, né? né? Mas hoje eu já enxergo como uma equipe, né? Sim. A gente montou uma equipe. E então, tem que ser, senão não acontece. Né? então assim, não tem perigo de não acontecer o podcast na quarta-feira. Ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Ou vai estar o Felipe, ou eu não vou estar, ou vai estar o Rodrigo, o Felipe não vai estar. Agora tem a Kátia também, tem o Rian, né? Daqui a pouco o Hidalgo pode participar também, né? O Nicásio. Então, assim, é uma equipe, é a escola, né? É o podcast da escola, então não necessariamente tem que estar o professor Viegas ou tem que estar o Felipe, né? Isso é uma coisa bem interessante também. Teve um caso até de uma que tu não ia poder participar e a gente ficou sem internet na escola, assim, acho que tipo uns 30 minutos antes, né? Aí eu mandei um WhatsApp pro Rio, Ria, se não vier internet, hoje é tu e o convidado, né? Sim, e ele disse, não, pode deixar que eu faço, mas depois eu, o Rodrigo, os dois conseguimos entrar lá, né? E só também para que eu lembrei agora, o Hidalgo falou da questão da ideia de ter o entrevistado, né? Isso é uma coisa bem interessante também. Se alguma escola amanhã ou depois tiver a ideia de fazer, né, um podcast na escola, é trazer pessoas de fora, né? Porque daqui a pouco a gente começa a conversar aqui e começa a se repetir, né? A gente fala muitas vezes a mesma coisa aqui, né? E tu tendo um entrevistado, tu traz uma coisa nova, né? Eu sou muito curioso e gosto muito de perguntar. Eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistado, né? Esse dia eu tive que dar uma entrevista lá na Seduc e eu olhei depois e achei muito ruim, né? Porque eu gosto mais de perguntar do que ser, né, perguntado, né? Então, assim, essa ideia do entrevistado é uma ideia muito boa, né? E a gente, praticamente todas as quartas-feiras, a gente traz alguém, né, o Felipe? E nos Mosqueteiros também. E o quanto a gente aprende com isso, né? Sim, né? Então, assim, muitas vezes a gente nem fala muito, né? A gente só fica ali fazendo as perguntas e o entrevistado é que fala mais. Até a gente se deu conta de um detalhe, né? Que até o Elton reclamava muito, que as pessoas que não estão acostumadas a fazer live ou podcast, né? Elas querem falar, né? Porque bota a palavra embaixo do braço
e não devolve mais, né? E a gente, depois que a gente começa a acostumar a fazer as lives e podcast, a gente vê que assim, não, eu vou ter o meu momento de falar, daqui a pouco eu não vou falar muito, vai falar mais o Felipe, né? E assim, porque tu sabe que tu vai ter outra live para fazer, né? Então, isso é uma coisa que eu percebi, né? Que acontece que as pessoas às vezes querem falar, né? Então, o conselho, né, para quem for fazer live ou podcast, não ficar muito com a palavra, né? Para a palavra girar e não ficar cansativo para quem está assistindo, né?